Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e hoje nós vamos ler alguns fragmentos do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Antes da leitura, vamos conhecer um pouquinho sobre os dados biográficos dessa escritora brasileira. Ela nasceu por volta de 1914 e a gente fala dessa forma porque os dados não são confirmados como de fato em 1914, e ela morreu em 1977. Ela é de Sacramento, uma cidade mineira, e ela foi para São Paulo em 1937 e estudou até o segundo ano do primário. Essa é a imagem da Carolina Maria de Jesus. Ela diz o seguinte: o motivo para escrever um livro. Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Isso ela responde quando é questionada sobre as motivações para escrever. A gente vai saber que a Carolina Maria de Jesus viveu, em condições precárias, como muitas outras pessoas vivem na realidade brasileira. Mas mesmo assim, ela se tornou uma escritora, como é difícil de ser, exatamente por conta das condições em que vivia. Eu trouxe mais um fragmento de uma declaração da Carolina Maria de Jesus. Ela tem uma literatura que é conhecida como a literatura como denúncia, que é aquela que tem uma linguagem literária, mas também se importa e muito em denunciar a condição social em que muitas pessoas vivem no Brasil. Ela diz assim: eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter um ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Então, o que a gente vai ler nos fragmentos desse diário, conhecidíssimo pelo mundo todo, são fragmentos que falam dela mesma, porque um diário é isso, Um diário é um relato de acontecimentos do cotidiano do próprio autor. Antes da leitura específica de Quarto de Despejo, deixo para vocês algumas obras da autora como indicação de leitura para que conheçam melhor essa escritora. Ela tem também o livro publicado em 61 que chama Casa de Alvenaria, tem o livro de 63 que chama Fome e tem um livro que chama Provérbios também de 63. Algumas das obras da escritora foram publicadas depois de sua morte. Um deles é Diário de Bitita, o outro é Meu Estranho Diário e um livro publicado em 96 que chama Antologia Pessoal. Onde Estás, Felicidade é o último livro publicado da escritora, que foi publicado em 2014. O Quarto de Despejo teve grande sucesso quando de sua publicação e foi publicado em 13 idiomas. Ele surge de 20 diários da escritora e conta a trajetória de Carolina e de seus filhos e de todas as pessoas que ela encontra pelo caminho e inclui nessa história. Conta a trajetória dela na favela do Canindé e na cidade de São Paulo. Esse livro também é um testemunho da demagogia da política brasileira, ou da falta de políticas públicas que alcancem essas pessoas que vivem mais marginalizadas. E aí, esse também, Quarto de Despejo, é um relato sobre a fome e sobre a miséria. Portanto, é um livro que denuncia a realidade brasileira. E é isso que ela diz: eu escrevi sobre a realidade. E aí, essa é a realidade que ela vive e também é a realidade de muitas outras pessoas. E trata-se também do cotidiano de uma mulher negra e solteira. Vamos à leitura. No diário, na edição que nós estamos usando aqui, aparece como título o dia que foi escrito, 20 de julho. Dei leite para a Vera. O que eu sei é que o leite está sendo despesas extras e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estava tão nervosa. Acho que se eu estivesse num campo de batalha, não ia sobrar ninguém com vida. Eu pensava nas roupas por lavar, na Vera.
E se a doença fosse piorar? Eu não posso contar com o pai dela. Ele não conhece a Vera e nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Nem tinha papéis nas ruas e eu queria comprar um par de sapatos para a Vera. Segui catando papel. Ganhei 41 cruzeiros. Fiquei pensando na Vera que ia bradar e chorar, porque ela, quando não tem o que calçar, fica lamentando que não gosta de ser pobre. Penso, se a miséria revolta até as crianças. Então, o que a gente tem aqui nesse primeiro fragmento? Vários dados sobre a vida da própria Carolina e sobre a vida da filha Vera, né? Sobre as dificuldades e sobre até a raiva que essa pobreza extrema causa, tanto na criança quanto nela. Né? E aí ela vai dizendo que o pai e é mais um dado biográfico dessa narrativa, o pai da Vera não a conhece, ela também não o conhece, então assim, quer dizer que ela tem uma carga muito maior, porque não divide a criação dos filhos com o homem responsável também por esses filhos. E aí eu fecho esse fragmento com essa parte em negrito que diz que é uma reflexão da própria Carolina Maria de Jesus, né? Imagina, se a miséria revolta até as crianças, por que não haveria de revoltar a ela, que é adulta? E por que não revolta aos políticos, né? Que a gente elege, confiando que vão nos alcançar em algum benefício social. Vamos para o próximo fragmento. Fragmento de 26 de junho. Ouvi uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do Estado, onde eles fizeram barracões sem ordem. Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do Estado, porque lá, quando chove, não há lama. Eles disseram que vão construir um parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tinha alvenaria e foi desapropriado. E agora o Zé Povinho está construindo barraco. Nessa leitura, e também na anterior, imagino que vocês tenham observado algumas falhas ortográficas, algumas formas de escrever que não são da forma padrão da nossa língua. No entanto, há uma observação a ser feita com relação a isso, que é: a Carolina Maria de Jesus não teve uma formação acadêmica no tempo próprio, pelo menos, e ela escrevia por uma necessidade, né, de escrever, de se expressar em seus diários, e o fazia da forma como conseguia, da melhor forma possível. Então, quando a gente encontra alguns equívocos, né, que a gente pode considerar assim, na escrita, tendo como ponto de comparação a língua padrão, a gente não sai fazendo correções, a gente lê e analisa também como um dado do texto, tá? Faz parte do que é literário também e do que é denúncia de realidade nesse texto de Carolina Maria de Jesus. Nesse fragmento específico, você observa que ela está denunciando uma ação do Estado, que a gente pode dizer assim, uma ação do Estado contra o povo pobre e favelado. Por quê? Porque eles estão ali obrigando o povo que saiam do lugar onde eles moram, o único lugar que eles têm para morar. Fragmento de 11 de julho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir, porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber a vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta. E quem limpa sou eu, porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela, estava indisposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. Né? E aí, o que a gente percebe nesse fragmento é, de novo, quase uma descrição, né? Ao modo mais naturalista possível, de como vivem essas pessoas, de como vive a Carolina na favela, com torneiras coletivas. A gente imagina também que com outro tipo de convivência muito coletiva, né? E que gera alguns problemas, inclusive, para ela.
Esse finalzinho também abre para uma reflexão que vai além, porque ela diz assim: a minha enfermidade é física e moral, quer dizer, todo aquele contexto, de novo, reforçando, né, adoecedor de extrema pobreza, causa um sofrimento psicológico, causa um sofrimento também no corpo de quem convive com aquele ambiente. Vamos terminar essa aula com uma proposta de atividade. Que tal você escrever uma página de diário? Pensa como narrar um dia comum da sua vida, grave e envie pra gente. Quem sabe você aparece aqui na nossa telinha. A nossa aula termina aqui, nós nos encontramos em uma próxima. Até lá!